Introdução teórica às funções da psicanálise em criminologia. Comunicação para a 13ª Conferência dos Psicanalistas de Língua Francesa, 29 de maio de 1950, em colaboração com Michel Sénac. 1. Do movimento da verdade nas ciências do homem. Se a teoria nas ciências físicas nunca escapou realmente à exigência de coerência interna que constitui o próprio movimento do conhecimento, as ciências do bem, por se encarnarem em comportamentos na própria realidade de seu objeto, não podem eludir a questão de seu sentido, nem fazem com que a resposta se imponha em termos de verdade. Que a realidade do homem implique em processo de revelação, eis aí um fato que fundamenta para alguns pensar a história como uma dialética escrita na matéria. É inclusive uma verdade que nenhum ritual de proteção behaviorista do sujeito frente a seu objeto há de castrar com sua agudeza criador imortal, e que faz do próprio estudioso, devoto do puro conhecimento, um responsável em primeiro grau. Ninguém sabe disso melhor que o psicanalista, que, no entendimento do que lhe confia seu sujeito, assim como no manejo dos comportamentos condicionados pela técnica, age por uma revelação cuja verdade condiciona a eficácia. Por outro lado, não seria a busca da verdade que constitui o objeto da criminologia na ordem das coisas judiciárias, e também o que unifica suas duas faces, a verdade do crime em sua face policial, a verdade do criminoso em sua face antropológica? Em que contribui para essa busca a técnica que norteia nosso diálogo com o sujeito e as noções que nossa experiência definiu em psicologia? Eis o problema que constituirá hoje nosso propósito, menos para falar de nossa contribuição ao estudo da delinquência exposta nos outros relatórios do que para estabelecer seus limites legítimos. E, por certo, não para propagar a letra de nossa doutrina sem uma preocupação de método, mas para repensá-la, como nos é recomendado fazer incessantemente em função de um novo objeto. 2. Da realidade sociológica do crime e da lei e da relação da psicanálise com seu fundamento dialético. Nem o crime, nem o criminoso são objetos que se possam conceber fora de sua referência sociológica. A máxima é a lei que faz o pecado. Continua a ser verdade fora da perspectiva escapatológica, da graça em que São Paulo a formulou. Ela é cientificamente confirmada pela constatação de que não há sociedade que não comporte uma lei positiva, seja esta tradicional ou escrita, de costume ou de direito. Tampouco existe aquela em que não apareçam no grupo todos os graus de transgressão que definem o crime. A pretensa obediência inconsciente, forçada ou intuitiva do primitivo à regra do grupo é uma concepção etnológica, fruto de uma insistência imaginária que lançou seu reflexo sobre muitas outras concepções das origens, porém tão mítica quanto elas. Toda a sociedade, por fim, manifesta a relação do crime com a lei através de castigos cuja realização, seja quais forem suas modalidades, exige um assentimento subjetivo. Quer o criminoso com efeito se constitua ele mesmo no executor da punição que a lei dispõe como preço do crime. Como no caso do incesto cometido nas Ilhas Trobriand, esses primos matrilineares e cujo desfecho Malinowski nos relata em seu livro, capital dessa matéria, sobre o crime e o costume nas sociedades selvagens, e não importa as motivações psicológicas em que se decompõe a razão do ato, nem tampouco as oscilações de vendetta que as maldições do suicida podem gerar no grupo. Quer a sessão provista por um código penal comporte um processo que exija aparelhos sociais muito diferenciados. Esse assentimento subjetivo é necessário à própria significação da punição. As crenças mediante as quais essa punição se motiva no indivíduo, assim como as intuições pelas quais ela passa do ato ao grupo, permitem-nos definir, numa dada sociedade, aquilo que designamos, na nossa, pelo termo responsabilidade. Mas é preciso que a entidade responsável seja sempre equivalente. Digamos que, se primitivamente, é a sociedade em seu conjunto, sempre fechado em princípio, como realçaram os etnólogos, que é considerada afetada, pelo fato de que um de seus membros deva ser restabelecido de um desequilíbrio. Esse membro é tão pouco responsável como indivíduo que, muitas vezes, a lei
exige satisfações à custa ou bem de um dos defensores, ou bem da coletividade de um in-group que o encobre. Ocorre até que a sociedade se considere tão alterada em sua estrutura que recorre a processos de exclusão do mal sob a forma de um bode expiatório, ou então de regeneração através de um recurso externo. Responsabilidade coletiva ou mística, da qual novos costumes trazem os vestígios, mas não tenta vir novamente à luz por meios invertidos, mas também nos casos em que a punição limita-se a atingir o indivíduo fautor do crime, não é na mesma função, nem, se quisermos, na imagem dele, mesmo que ele é tido como responsável, o que fica evidente ao refletirmos sobre a diferença da pessoa que tem que responder por seus atos, conforme seu juiz represente o Santo Ofício ou presida o Tribunal do Povo. É aí que a psicanálise, pelas instâncias que distingue do indivíduo moderno, pode esclarecer as vacilações da noção de responsabilidade em nossa época e o advento correlato de uma objetivação do crime para a qual ela pode colaborar. Pois, com efeito, sem razão de limitar o indivíduo à experiência que ela constitui, ela não pode ter a pretensão de apreender a totalidade de qualquer objeto sociológico, nem tampouco o conjunto das motivações atualmente em ação em nossa sociedade. Persiste o fato de que ela descobriu tensões relacionais que pareçam desempenhar em todas as sociedades uma função basal, como se o mal-estar da civilização desnudasse a própria articulação da cultura com a natureza. Podemos entender suas equações, com a ressalva de efetuar sua transformação correta, as ciências do homem que podem utilizá-las, e especialmente, como veremos, a criminologia. Acresce que, se o recurso à confissão do sujeito, que é uma das chaves da verdade criminológica, e a reintegração da comunidade social, que é uma das finalidades de sua aplicação, parecem encontrar uma forma privilegiada no diálogo analítico. Isso se dá, antes de mais nada, porque podendo ser levado a significações mais radicais, esse diálogo aproxima-se do universal, que está incluído na linguagem, e que, longe de podermos eliminá-lo da antropologia, consiste seu fundamento a seu fim, pois a psicanálise é apenas uma extensão técnica que explora no indivíduo o alcance da dialética, que escande as produções de nossa sociedade e onde a máxima pauliniana recupera sua verdade absoluta. Há quem nos perguntar aonde nos leva tal colocação. Responderemos com o risco gratamente assumido de descartar a jactância clínica e o farisianismo preventivo, remetendo-o a um dos diálogos que nos relatam os atos do herói da dialética, e em especial ao Górgias, cujo subtítulo, invocando a retórica e bem feito para distrair a incultura contemporânea, contém um verdadeiro tratado do movimento do justo e do injusto. Ali, Sócrates refuta a infatuação do mestre-senhor, encarnado num homem livre, dessa polis antiga cujo limite é dado pela realidade do escravo. Forma que abre caminho para o homem livre da sabedoria, ao reconhecer o absoluto da justiça, nela estabelecido em virtude da simples linguagem, sob a maiêutica do interlocutor. Assim, Sócrates, não sem fazê-lo, percebe-se da dialética, tão sem fundo quanto o tonel das Danaides, das paixões do poder, nem poupá-lo de reconhecer a lei de seu próprio ser político na injustiça da polis. Acaba por incliná-lo ante os mitos eternos, em que se exprime o sentido do castigo, da emenda para o indivíduo e do exemplo para o grupo, muito embora ele próprio, em nome do mesmo universal, aceite o destino que lhe cabe, e se submete de antemão ao veredito insensato da polis que o fez homem. Nada há de inútil, com efeito, em lembrar o momento histórico em que nasceu uma tradição que condicionou o aparecimento de todas as nossas ciências, e na qual se afirmou o pensamento do iniciador da psicanálise, quando ele proferiu, com uma confiança patética, a voz do intelecto é baixa, mas não para enquanto não se faz ouvida, onde cremos ouvir, num eco abafado, a própria voz de Sócrates, dirigindo-se a Cállicles. A filosofia diz sempre a mesma coisa. 3. Do crime que exprime o simbolismo do superior como instância psicopatológica. Se a psicanálise irrealiza o crime, ela não desumaniza o criminoso.
Se nem sequer podemos captar a realidade concreta do crime, sem referi-lo a um simbolismo cujas formas positivas coordenam-se na sociedade, mas que se inscreve nas estruturas radicais que a linguagem transmite inconscientemente, esse simbolismo foi também o primeiro sobre o qual a experiência psicanalítica demonstrou, através de efeitos patogênicos, a que limites até então desconhecidos ele repercute no indivíduo, tanto em sua fisiologia quanto em sua conduta. Assim, foi partindo de uma das significações de relação que a psicologia das sínteses mentais recalcava ao máximo em sua reconstrução suas funções individuais, que Freud inaugurou a psicologia que se reconheceu bizarramente como sendo a das profundezas, sem dúvida em razão do alcance totalmente superficial daquilo cujo lugar ela tomou. Esses efeitos, dos quais ela descobriu o sentido, ela os designou audaciosamente, pelo sentimento que lhes é correspondente na vivência, a culpa. Nada poderia manifestar melhor a importância da revolução freudiana do que o uso técnico ou vulgar, implícito ou rigoroso, confesso ou subreptício, que é feito em psicologia dessa verdadeira categoria onipresente desde então, de tão desconhecida que era. Nada a não ser os estranhos esforços de alguns para reduzi-la a formas genéticas ou objetivas, trazendo a garantia de um experimentalismo behaviorista que há muito se haveria calado, caso se abstivesse de ler nos fatos humanos as significações que os especificam como tais. E mais, a primeira situação cuja noção ainda somos devedores à iniciativa freudiana, por tê-la introduzido em psicologia para que ela ali obtivesse, no decorrer do tempo, mais prodigioso sucesso? Primeira situação, dizemos, não como confronto abstrato, esboçando uma relação, mas como crise dramática que se resolve como estrutura. É justamente a de crime em suas duas formas mais abominadas, o incesto e o parricídio, cuja sombra engendra toda a patogênese do Édipo. É concebível que, havendo recebido na psicologia tamanha contribuição do social, o médico Freud tenha ficado tentado a lhe fazer algumas retribuições e que, com Totem e Tabu, em 1912, tenha querido demonstrar no crime primordial a origem da lei universal. Não importa que crítica de método esteja sujeita a esse trabalho. O importante foi que ele reconheceu que com a lei e o crime começava o homem, depois de o clínico haver mostrado que suas significações sustentavam inclusive a forma do indivíduo, não apenas em seu valor para o outro, mas também em sua ereção para si mesmo. Assim veio à luz a concepção do supereu, inicialmente fundada com efeitos de censura inconsciente, que explicavam estruturas psicopatológicas já identificadas, logo depois esclarecendo as anomalias da vida cotidiana e, por último, correlatada à descoberta de uma morbidez imensa, ao mesmo tempo que de seus móveis psicogenéticos, a neurose de caráter, os mecanismos do fracasso, as impotências sexuais, der Gentmensch, revelou-se assim uma imagem moderna do homem, que contrastava estranhamente com as profecias dos pensadores do fim do século. Imagem, então, derrisória para as ilusões alimentadas pelos libertários, quanto para as inquietações inspiradas nos moralistas pela emancipação das crenças religiosas e pelo enfraquecimento dos laços tradicionais. A concupiscência que reluzia dos olhos do velho Karamazov, quando ele interrogava seu filho: Deus está morto, agora tudo é permitido. Esse homem, o mesmo que sonha com o suicídio nihilista do herói de Dostoiévski, ou se obriga a encher a linguiça nietzschiana, responde com todos os seus males e com todos os seus gestos: Deus está morto, nada mais é permitido. Esses males e esses gestos, a significação da autopunição o abrange a todos. Caberá então entendê-la a todos os criminosos, na medida em que, segundo a fórmula pela qual se exprime o humor glacial do legislador, como ninguém pode alegar desconhecer a lei, qualquer um pode prever sua incidência e deve, portanto, ter tido como procurador procurando seu castigo? Esse comentário irônico deve, ao nos obrigar a definir o que a psicanálise reconhece como crimes ou delitos provenientes do supereu,
permitir-nos formular uma crítica do alcance dessa noção de antropologia. Reportemo-nos às notáveis observações príncipes, pelas quais Alexander Staub introduziram a psicanálise na criminologia. Seu teor é convincente, quer se trate de tentativa de homicídio de um neurótico, quer dos furtos singulares do estudante de medicina que não sossegou enquanto não se fez aprisionar pela polícia berlinense e que, em vez de adquirir o diploma a que seus conhecimentos e seus dons reais lhe davam direito, preferia exercê-lo infringindo a lei, quer se trate ainda do processo das viagens de automóvel. Releiamos também a análise que fez a senhorita Marie Bonaparte do caso da senhora Lefebvre. A estrutura mórbida do crime ou dos delitos é evidente, o caráter forçado destes na execução, sua estereotipia quando eles se repetem, o estilo provocador da defesa ou da confissão, a incompreensibilidade dos motivos, tudo confirma a coação por uma força a que o sujeito não pode resistir. E os juízes de todos esses casos concluíram nesse sentido. Essas condutas, no entanto, tornam-se perfeitamente claras à luz da interpretação edipiana, mas o que as distingue como mórbidas é seu caráter simbólico. Sua estrutura psicopatológica não está de modo algum na situação criminal, que elas exprimem, mas no modo irreal dessa expressão. Para nos fazermos compreender até o fim, contrastemos com elas um fato, que, apesar de constante nos anais dos exércitos, adquire toda a sua importância do modo, ao mesmo tempo muito extenso e seletivo, dos elementos sociais, pelo qual se efetua há mais de um século em nossas populações, o recrutamento dos defensores da pátria ou da ordem social, qual seja o gosto que se manifesta na coletividade assim formada. No dia de glória, que a põe em contato com seus adversários civis, pela situação que consiste em violar uma ou várias mulheres na presença de um macho, de preferência idoso, e previamente reduzido à impotência, sem que nada leve a presumir que os indivíduos que a realizam se distingam, antes ou depois, como filhos ou maridos, como, pois, ou cidadãos da moralidade normal, fato simples que bem podemos qualificar de fé de ver, pela diversidade do critério que lhe é atribuído conforme sua fonte, e até, propriamente falando, de divertido, pelo material que essa diversidade oferece às propagandas. Dizemos que há nisso um crime real, embora ele seja praticado precisamente numa forma edipiana, e o fautor seria justificadamente castigado se as condições heróicas em que se considera que tenha sido realizado não fizesse, na maioria das vezes, com que a responsabilidade fosse assumida pelo grupo que encobre o indivíduo. Reencontramos, pois, as fórmulas límpidas que a morte de Maus traz de novo à luz de nossa atenção. As estruturas da sociedade são simbólicas. O indivíduo, na medida em que é normal, serve-se delas em condutas reais. Na medida em que é psicopata, exprime-as por condutas simbólicas. Mas é evidente que o simbolismo assim expresso só pode ser parcelar, ou, quando muito, pode-se afirmar que ele marca o ponto de ruptura ocupado pelo indivíduo na rede das agregações sociais. A manifestação psicopática pode revelar a estrutura da falha, mas essa estrutura só pode ser tomada por um elemento na exploração dos conjuntos. Eis porque as tentativas sempre renovadas e sempre falaciosas de fundamentar na teoria analítica noções como as de personalidade modal, caráter nacional ou superior coletivo devem, por nós, ser dela distinguidas com o máximo rigor. Compreende-se, é claro, a atração que uma teoria que deixa transparecer de maneira tão sensível a realidade humana exerce sobre os pioneiros de campos da mais incerta objetivação. Acaso não ouvimos um eclesiástico cheio de vontade prevalecer-se perante nós de sua intenção de aplicar os dados da psicanálise ao simbolismo cristão? Para cortar pela raiz essas extrapolações indevidas, basta sempre referir novamente a teoria e a experiência. É nisso que o simbolismo doravante, reconhecido na primeira ordem da delinquência que a psicanálise isolou como psicopatológica, deve permitir-nos precisar, em extensão e em compreensão, a significação social do edipianismo, bem como criticar o alcance da noção de superior para o conjunto das ciências do homem. Ora, em sua maior parte, se não em sua totalidade, os efeitos psicopatológicos em que se revelaram
as tensões oriundas do edipianismo, não menos do que as coordenadas históricas que impuseram esses efeitos ao talento investigativo de Freud. Permite-nos pensar que eles exprimem uma descência do grupo familiar no seio da sociedade. Essa concepção se justifica pela redução cada vez mais estreita desse grupo à sua forma conjugal e pela consequência que se segue do papel formador cada vez mais exclusivo, que lhe é reservado nas primeiras identificações da criança e na aprendizagem das primeiras disciplinas. Explica o aumento captador desse grupo sobre o indivíduo, na medida mesma do declínio de seu poder social. Evoquemos apenas, para fixar as ideias, o fato de que, numa sociedade matrilinear, como a dos Zuni ou dos Hopi, os cuidados com a criança a partir do momento de seu nascimento cabem por direito à irmã de seu pai, o que a inscreve, desde que ela venha à luz, num duplo sistema de relações parentais, que se enriquecerão a cada etapa de sua vida por uma crescente complexidade das relações hierarquizadas. Está, portanto, superado o problema de comparar as vantagens que pode apresentar, para a formação de um super-eu suportável para o indivíduo, uma certa pretensa organização matriarcal da família em relação ao triângulo clássico da estrutura edipiana. A experiência deixou patente, doravante, que esse triângulo é apenas a redução ao grupo natural, afetuada por uma evolução histórica, de uma formação em que a autoridade reservada ao pai, único traço subsistente de sua estrutura original, mostra-se, de fato, cada vez mais instável ou obsoleta, e as incidências psicopatológicas dessa situação devem ser referidas tanto à escassez das relações grupais que ela assegura ao indivíduo, quanto à ambivalência cada vez maior de sua estrutura. Essa concepção confirma-se pela noção de delinquência latente a que Ashhorn foi conduzido, ao explicar a experiência analítica aos jovens de quem estava encarregado a título de uma jurisdição especial. Sabemos que Kate Friedeland elaborou dela uma concepção genética sob a rúbrica do caráter neurótico, e também que os críticos mais informados, desde o próprio Ashhorn até Glover, parecem surpreender-se com a incapacidade da teoria de distinguir a estrutura desse caráter, enquanto criminogênica da estrutura da neurose, onde as tensões permanecem latentes nos sintomas. A colocação aqui trabalhada permite entrever que o caráter neurótico é o reflexo, na conduta individual, do isolamento do grupo familiar, cuja posição social esses casos sempre demonstra, ao passo que a neurose exprime antes suas anomalias estruturais. Aliás, o que exige uma explicação é menos a passagem ao ato deleituoso. Num sujeito encerrado no que Daniel Lagache qualificou, muito justificadamente, de conduta imaginária, do que os processos pelos quais o neurótico adapta-se parcialmente ao real. Trata-se, como sabemos, dessas mutilações autoplásticas que podemos reconhecer na origem dos sintomas. Essa referência sociológica do caráter neurótico concorda de resto com a gênese que dele fornece Kate Friedeland. Se é exato resumi-la com a repetição, através da biografia do sujeito, das frustrações pulsionais que estariam como que detidas num curto-circuito na situação edipiana, sem nunca mais se engajar numa elaboração estrutural. A psicanálise, em sua compreensão dos crimes determinados pelo super-eu, tem como efeito, portanto, irrealizá-los, no que se harmoniza com um obscuro reconhecimento, que há muito se impôs aos melhores dentre aqueles a que coube assegurar a aplicação da lei. Aliás, as vacilações registradas na consciência social ao longo de todo o século XIX, quanto à questão do direito de punir, são características, seguras de si e até implacável, desde que apareça uma motivação utilitária. A partir do uso inglês da época tomar o pequeno delito, até mesmo de furto, que esse enseja um homicídio como equivalente à premeditação que define o assassinato. Abre parênteses, cf. alimena la predimitazione, fecha parênteses. O pensamento dos penalogistas hesita diante do crime em que surgem instintos cuja natureza escapa ao registro utilitarista, no qual se manifesta o pensamento de um Bentham. Uma primeira resposta foi dada pela concepção lombrosiosa nos primórdios da criminologia.
considerando esses instintos atávicos e fazendo do criminoso um sobrevivente de uma forma arcaica de espécie, biologicamente isolável, resposta da qual podemos dizer que traz, sobretudo, a regressão filosófica muito mais real em seus autores, e cujo sucesso só pode explicar-se pelas satisfações que a euforia da classe dominante podia exigir, tanto para seu conforto intelectual quanto para sua consciência pesada. Havendo as calamidades da Primeira Guerra Mundial marcado o fim dessas pretensões, a teoria lombrosiosa foi desenvolvida aos tempos d'Antônio, e o mais simples respeito pelas condições apropriadas a qualquer ciência humana, as quais julgamos ter que relembrar em nosso exórdio, impôs-se até mesmo ao estudo do criminoso. The Individual Offender, de Halley, marcou época no retorno aos princípios, instituindo antes de mais nada o de que esse estudo devia ser monográfico. Os resultados concretos trazidos pela psicanálise marcam uma outra época, tão decisiva pela confirmação doutrinária que eles dão a esse princípio quanto pela amplitude dos fatos valorizados. Do mesmo modo, a psicanálise soluciona um dilema da teoria criminológica. Ao irrealizar o crime, ele não desumaniza o criminoso, mas ainda, pela mola da transferência, ele dá acesso ao mundo imaginário do criminoso, que pode ser para ele a porta aberta para o real. Observam-se aqui a manifestação espontânea dessa mola na conduta do criminoso e a transferência que tende a se produzir para a pessoa de seu juiz, da qual seria mais fácil colher provas. Se temos apenas pela beleza do fato as confidências do chamado Frank ao psiquiatra Gilbert, encarregado da boa apresentação dos réus no processo de Nuremberg, esse Maquiavel derrisório e neurótico, a tal ponto que a ordem insensata do fascismo confiou-lhe suas grandes obras, sentiu remorso agitar sua alma, antes a simples aparência de dignidade encarnada na figura de seus juízes, particularmente a do juiz inglês, tão elegante em suas palavras. Os resultados obtidos com grandes criminosos por Melita e Schinderberg, embora sua publicação esbarre no obstáculo com que se deparam todas as suas análises, mereceriam ser acompanhados em sua catamnese. Seja como for, os casos que decorrem claramente do edipianismo deveriam ser confiados ao analista, sem nenhuma das limitações que podem entravar sua ação. Como não fazer a experiência inteira disso quando a penologia justifica-se tão mal que repugna a consciência popular aplicada até mesmo aos crimes reais, como se vê no célebre caso, na América, relatado por Groshton, em seu artigo Searchlights on Delinquency, onde se vê o júri absorver os acusados, para entusiasmo do público, embora todas as acusações parecem incriminá-los na prova do assassinato, simulado de acidente marítimo dos pais de um deles. Concluamos estas considerações completando as consequências teóricas que decorreram da utilização da noção de supereu. O supereu, diremos, deve ser tomado como uma manifestação individual, ligada às condições sociais do edipianismo. Assim é que as tensões criminosas incluídas na situação familiar só se tornam patogênicas nas sociedades onde essa própria situação se desintegra. Nesse sentido, o supereu revela a tensão, tal como a doença às vezes esclarece uma função na fisiologia, mas nossa experiência dos efeitos do supereu, assim como a observação direta da criança à luz dessa experiência, revela no seu surgimento num estádio tão precoce que ele parece ser contemporâneo, ou mesmo anterior ao surgimento do eu. Melanie Klein afirma as categorias do bom e do mal nos estádios infãs do comportamento, levando o problema da implicação retroativa das significações numa etapa anterior ao surgimento da linguagem. Sabemos como seu método, manejado sem levar em conta nenhuma objeção, as tensões do edipianismo numa interpretação ultra precoce nas intenções da criança pequena, desatou esse nó pela ação, não sem provocar discussões apaixonadas em torno de suas teorias. O fato é que a persistência imaginária dos bons e maus objetos primordiais em comportamentos de fuga que podem colocar o adulto em conflito com suas responsabilidades, levaria o supereu a ser concebido
como uma instância psicológica, que no homem tem uma significação genérica. Essa noção, no entanto, nada tem de idealista. Ela se inscreve na realidade, na miséria fisiológica própria dos primeiros meses de vida do homem, na qual um de nós insistiu e exprime a dependência do homem genérica de fato em relação ao meio humano. Que essa dependência possa surgir como significante no indivíduo, num estágio incrivelmente precoce de seu desenvolvimento. Não é um fato diante do qual o psicanalista deva recuar. Se nossa experiência com os psicopatas levou-nos à articulação da natureza com a cultura, nela descobrimos essa instância obscura, cega e tirânica, que parece ser a antinomia, no polo biológico do indivíduo, do ideal do dever puro que o pensamento kantiano coloca como contraparte da ordem incorruptível do céu estrelado. Sempre pronta a emergir da desordem das categorias sociais para recriar, segundo a bela expressão de Resnard, o universo mórbido da falta, fault, essa instância só é apreensível, contudo, no estado psicopático, isto é, no indivíduo. Nenhuma forma do superior, portanto, é passível de ser inferida no indivíduo para uma dada sociedade, e o único superior coletivo que se pode conceber exigiria uma desagregação molecular integral da sociedade. É verdade que o entusiasmo em que vimos toda uma juventude sacrificar-se por ideais de nada faz-nos entrever sua realização possível no horizonte de fenômenos sociais de massa, que assim suporiam uma escala universal. 4. Do crime em suas relações com a realidade do criminoso. Se a psicanálise fornece sua medida, ela indica seu móvel social fundamental. A responsabilidade, isto é, o castigo, é uma característica essencial da ideia do homem que prevalece numa dada sociedade. Uma civilização cujos ideais sejam cada vez mais utilitários, empenhada como está no movimento acelerado da produção, nada mais pode conhecer da significação expiatória do castigo. Se ela conserva seu peso exemplar, é tendendo a absorvê-lo em seu fim correlacional. E além do mais, este muda imperceptivelmente de objeto. Os ideais do humanismo se resolvem no utilitarismo do grupo. E como o grupo, que já faz a lei, não está por razões sociais completamente seguro da justiça dos fundamentos do seu poder, ele se remete a um humanitarismo em que se exprime igualmente a revolta dos explorados e a consciência pensada dos exploradores, para os quais a noção de castigo tornou-se igualmente insuportável. A antinomia ideológica reflete aqui, como em outros aspectos, o mal-estar social. Ela agora busca sua solução numa formulação científica do problema, isto é, numa análise psiquiátrica do criminoso, a que se deve reportar-se. Após examinar todas as medidas de prevenção contra o crime e de proteção contra a sua recidiva, o que podemos designar como uma concepção sanitária da penologia. Essa concepção supõe, resolvidas as relações do direito com a violência e o poder de uma polícia universal, com efeito, nós vimos a consideração que recebeu em Nuremberg e, embora o efeito sanitário desse processo continue duvidoso na tocante à supressão dos males sociais que ele pretendiam reprimir, o psiquiatra não poderia ter-lhe faltado, por razões de humanidade, que podemos ver que decorrem mais do respeito pelo objeto humano do que da noção do próximo. A evolução do sentido no castigo corresponde com efeito uma evolução paralela da formação da prova do crime. Começando nas sociedades religiosas, pelo ordalho ou pela prova de juramento, em que ou se designa o culpado a partir das motivações das crenças, ou ele oferece seu destino ao julgamento de Deus, a formação da prova, à medida que se precisa, à medida de que se precisa a personalidade jurídica do indivíduo, exige cada vez mais seu compromisso com a confissão. Por isso é que toda a evolução humanista do direito na Europa, que começa a redescoberta do direito romano na escola de Bolonha e vai até a completa captação da justiça pelos jurisconsultos reais e a universalização de noção do direito das nações, é estritamente correlatada no tempo e no espaço, da difusão da tortura, igualmente inaugurada em Bolonha, como meio de formação da prova do crime. Fato cujo até hoje não parece ter sido considerado.
é que o desprezo da consciência, que se manifesta no ressurgimento geral dessa prática, como método de opressão, oculta-se que fé ele põe no homem como procedimento de aplicação da justiça. Se foi no exato momento em que nossa sociedade promulgou os direitos do homem, ideologicamente baseados na abstração de seu ser natural, que a tortura foi abandonada em seu uso jurídico. Isso não se deu em razão de um abrandamento dos costumes, difícil de sustentar na perspectiva histórica que temos na realidade social do século XIX, pois esse novo homem, abstraído de sua consistência social, já não é digno de crédito, nem em outro sentido desse termo, ou seja, já não estando ele sujeito a pecar, não se pode dar crédito à sua existência como criminoso, nem tampouco, do mesmo modo, à sua confissão. Desde então, é preciso que haja seus motivos, com os móveis do crime, e esses motivos e esses móveis devem ser compreensíveis, e compreensíveis para todos, o que implica, como formulou uma das melhores mentes dentre aquelas que tentaram repensar a filosofia penal em sua crise, e isto com uma retidão sociológica digna de fazer com que se reveja um esquecimento injusto. Estamos nos referindo à tarde, o que implica, diz ele, duas confissões para a plena responsabilidade do sujeito, a similitude social e a identidade pessoal. Portanto, está aberta ao psicólogo a porta do pretório, e o fato de ele só raramente aparecer ali, em pessoa, prova tão somente a carência social de sua função. A partir desse momento, a situação do réu, para empregar a expressão de Roger Grenier, já não pode ser descrita senão como o encontro de verdades inconciliáveis, como fica patente ao se assistir ao menor processo do tribunal, do júri, em que um perito seja chamado a depor. É flagrante a falta de um denominador comum entre as referências sentimentais em que se confrontam o Ministério Público e o advogado, por serem as do júri, e as noções objetivas que o perito traz, mas que pouco dialético não consegue fazer apreender, por não conseguir, com elas, obter uma conclusão de responsabilidade. E podemos ver essa discordância no espírito do próprio perito, voltar-se contra sua função num ressentimento que se manifesta com prejuízo de seu dever, pois já houve o caso de um perito junto ao tribunal que se recusou a qualquer outro exame, afora o físico de um réu, aliás, manifestante válido sob o aspecto mental, entrecheirando-se atrás do código sob a alegação de que não tinha que chegar a uma conclusão sobre a realidade do ato imputado ao sujeito pelo inquérito policial, embora uma perícia psiquiátrica o advertisse expressamente de que um simples exame por esse ponto de vista demonstrava com certeza que o ato em questão era de pura aparência e que, como gesto de repetição obsessiva, não podia constituir, no local fechado, embora vigiado, em que se havia produzido um delito de exibicionista. Ao perito, no entanto, é conferido um poder quase discriminatório na dosagem da pena, por meio que ele se sirva do adendo acrescentado pela lei para sua utilização ao artigo 64 do Código. Mas, como simples instrumento deste artigo, ainda que ele não possa responder sobre o caráter coercitivo da força que acarretou o ato do sujeito, ao menos pode descobrir quem sofreu essa coerção. A essa pergunta, porém, só o psicanalista pode responder, na medida em que só ele tem uma experiência dialética do sujeito. Observa-se que um dos primeiros elementos cuja autonomia psíquica essa experiência o ensinou a aprender, ou seja, o que a teoria aprofundou progressivamente como representando a instância do eu, é também aquilo que, no diálogo analítico, é declarado pelo sujeito como sendo dele mesmo, ou, mais exatamente, aquilo que tanto por seus atos quanto por suas intenções possui a declaração do sujeito. Ora, dessa declaração, Freud reconheceu a forma que é mais característica da função que ela representa. É a denegação. Poderíamos descrever aqui toda uma semiologia das formas culturais pelas quais se comunica a subjetividade, e começar pela restrição mental característica do humanismo cristão, e que se recriminou tanto aqueles admiráveis moralistas que foram os jesuítas por serem codificados seu uso, continuando pelo Keckmann, uma espécie de exercício de proteção contra a verdade,
que Gobineau nos indica ser geral, em seus relatos tão penetrantes para a vida social do Oriente Médio e passando para o Jang. Cerimonial das recusas que a polidez chinesa estabelece como graus no reconhecimento do outro, para reconhecer a forma mais característica de expressão do sujeito na sociedade ocidental, no protesto de inocência, e dizer que a sinceridade é o primeiro obstáculo encontrado pela dialética na busca das verdadeiras intenções, parecendo o uso primário da fala ter por fim disfarçá-las. Mas esse é apenas o afloramento de uma estrutura que se encontra através de todas as etapas da gênese do eu, e mostra que a dialética fornece a lei inconsciente das formações, mesmo as mais arcaicas, do aparelho de adaptação, assim confirmando a gnoseologia de Hegel, que formula a lei geradora da realidade no processo tese-antítese-síntese. E, de certo, é instigante ver os marxistas se esforçarem por descobrir, no processo das noções essencialmente idealistas que constituem as matemáticas, os vestígios imperceptíveis desse processo, e desconhecerem sua forma, ali onde ela deve com mais probabilidade aparecer, isto é, na última psicologia, que manifestadamente toca no concreto, por menos que sua teoria se declare guiada por essa forma. É ainda mais significativo reconhecê-la na sucessão das crises, desmame, intrusão, édipo, puberdade e adolescência, que reformulam cada uma delas, uma nova síntese dos aparelhos do eu, numa forma cada vez mais alienante para as pulsões que ali são frustradas e cada vez menos ideal para as que ali encontram sua normalização. Essa forma é produzida pelo fenômeno psíquico mais fundamental, talvez, que a psicanálise descobriu, a identificação, cujo poder formativo revela-se até na biologia, e cada um dos chamados períodos de latência pulsional, cuja série correspondente é completada pelo que Franz Witzels descobriu quanto ao ego adolescente. É caracterizado pelo predomínio de uma estrutura psíquica dos objetos do desejo. Um de nós descreveu na identificação do sujeito infans, com a imagem especular, o modelo que ele considera mais significativo, ao mesmo tempo que o momento mais original da relação fundamental alienante, em que o ser do homem se constituiu dialeticamente. Ele demonstrou também que cada uma dessas identificações desenvolve uma agressividade que a frustração pulsional não basta para se explicar, a não ser na compreensão do common sense, tão cara ao Sr. Alexander, mas que exprime a discordância que se produz na realização alienante, fenômeno cuja noção podemos exemplificar através da forma caricata que dele fornece a experiência, com animais na ambiguidade crescente, como a de uma elipse para um círculo, de sinais inversamente condicionados. Essa tensão manifesta a negatividade dialética inscrita nas próprias formas em que se entranham no homem as forças da vida, e podemos dizer que o talento de Freud deu a medida dela ao reconhecê-la como pulsão do eu, sob o número de instinto de morte. Toda forma do eu encarna com efeito essa negatividade, e podemos dizer que se Clotó, Laquesis e Atropos partilham entre si o cuidado com o nosso destino, é de comum acordo que elas torcem o fio da nossa identidade. Assim como a tensão agressiva ao integrar a pulsão frustrada, cada vez que a falta de adequação do outro faz abortar a identificação resolutiva. Ela determina com isso um tipo de sujeito que se torna criminogênico na suspensão da dialética do eu. Foi da estrutura desse objeto que um de nós tentou mostrar o papel funcional e a correlação com o delírio em duas formas extremas de homicídio paranoico, o caso Aimé e os das irmãs Papin. Esse último caso comprova que só o analista pode demonstrar, contrariando o sentimento comum, a alienação da realidade do criminoso, num caso em que o crime dá a ilusão de responder a seu contexto social. São também essas estruturas do objeto que Anna Freud, Kate Friedland e Bowlby determinam como analistas, nos casos de furto em jovens delinquentes, conforme eles se manifeste o simbolismo do dom do excremento, ou a reivindicação edipiana, a frustração da presença nutriz ou da masturbação fálica, e a noção de que essa estrutura corresponde
a um tipo de realidade que determina os atos do sujeito, guia a parte que eles chamam de educativa em sua conduta com eles. Educação que é, antes, uma dialética viva, segundo o qual o educador, através do seu não agir, leva as agressões próprias ao eu a se ligarem para o sujeito, alienando-se em suas relações com o outro, para que ele possa então desligá-la através das manobras da análise clássica. E, certamente, a engenhosidade e a paciência que admiramos nas iniciativas de um pioneiro como Eichhorn não fazem esquecer que sua forma tem que ser sempre renovada, para superar as resistências que o grupo agressivo não pode deixar de manifestar contra qualquer técnica aceita. Tal concepção da ação correlacional opõe-se a tudo o que possa inspirar uma psicologia que se rotula de genética, a qual na criança só faz medir suas aptidões decrescentes para responder às perguntas que lhe são feitas no registro puramente abstrato das categorias mentais do adulto, e que basta para derrubar a simples apreensão do fato primordial de que a criança, desde suas primeiras manifestações de linguagem, serve-se da sintaxe e das partículas de acordo como nuances que os postulados da gênese mental só deveriam permitir-lhes atingir no auge de uma carreira de metafísico. E já que essa psicologia pretende atingir, sob esses aspectos cretinizados, a realidade da criança, dizemos que é ao pedante que podemos realmente advertir que ele terá de corrigir seu erro, quando as palavras viva a morte, proferidas por lábios que não o sabem dizer, fizerem entender que a dialética circula ardente na carne junto com o sangue. Essa concepção específica, ainda o tipo de perícia que o analista pode fornecer da realidade do crime, fundamentando no estudo do que podemos chamar de técnicas negativistas do eu, seja elas sofridas pelo criminoso ocasional ou dirigidas pelo criminoso contumaz, a saber, a inutilização basal das perspectivas espaciais e temporais exigidas pela previsão intimidante em que se fia ingenuamente a palavra teoria hedonista da penologia, a supressão progressista dos interesses no campo da tentação objetal, o retraimento do campo da consciência, proporcional a uma apreensão sonambúlica do imediato na execução do ato, e sua coordenação estrutural com fantasias, que dele ausentam o autor, anulação ideal ou criação imaginárias, em que se inserem, conforme uma espontaneidade inconsciente, as denegações, os álibis e as simulações em que se sustenta a realidade alienada que caracteriza o sujeito. Queremos dizer, aqui, que toda essa cadeia não tem como mente a organização arbitrária de uma conduta deliberada, e que as anomalias estruturais que o analista nela possa destacar serão para ele outro tanto referenciais no caminho da verdade. Assim, ele interpretará mais profundamente os sentidos dos traços frequentemente paradoxais, pelos quais se designa o autor do crime, e que menos significam os erros de uma execução imperfeita do que os fiascos de uma psicopatologia cotidiana por demais real. As identificações anais que a análise descobriu nas origens do eu dão seu sentido ao que a medicina legal designa no jargão policial pelo nome de cartão de visita. A assinatura deixada pelo criminoso, muitas vezes flagrante, pode indicar em que momento de identificação do eu produziu a repressão pela qual é possível dizer que o sujeito não pode responder por seu crime, e também pela qual ele permanece preso em sua denegação. Até mesmo no fenômeno do espelho, em que um caso recentemente publicado pela senhorita Boutonier mostra-nos a mola de um despertar do criminoso para a consciência daquilo que o condena. Essas repressões haveremos nós de recorrer, para superá-las, a um desses métodos de narcose, tão singularmente promovidos à ordem do dia pelos sustos que provocam nos virtuosos defensores da inviolabilidade da consciência? Ninguém há de se extraviar, menos que o psicanalista nesse caminho, antes de mais nada porque, contrariando a mitologia confusa em nome do qual os ignorantes esperam a suspensão das censuras, o psicanalista sabe o sentido exato das repressões que definem os limites da síntese do eu. Por conseguinte, se ele já sabe que, no tocante ao inconsciente recalcado, quando a análise o restaura na consciência,
É menos o conteúdo de sua revelação do que a mola de sua reconquista que constitui a eficácia do tratamento. A fortiori, no tocante às determinações inconscientes que sustentam a própria afirmação do eu. Ele sabe que a realidade, quer se trate da motivação do sujeito, quer às vezes de sua própria ação, só pode parecer através do progresso de um diálogo que o crepúsculo narcótico só poderia tornar inconsciente. Assim, aqui, como em outros lugares, a verdade não é um dado que se possa captar em sua inércia, mas uma dialética em marcha. Não busquemos a realidade do crime, portanto, nem tampouco a do criminoso, por meio da narcose. Os vaticínios que ela provoca, desnorteantes para o investigador, são perigosos para o sujeito, que, por menos que participe de uma estrutura psicótica, pode encontrar nela o momento fecundo de um delírio. A narcose, como a tontura, tem seus limites. Não pode fazer o sujeito confessar aquilo que ele não sabe. Assim, nas questões médico-legais, que o livro de Isaquias nos atesta terem sido formulados desde o século XVII em torno da noção de unidade da personalidade e das possíveis rupturas que nela pode introduzir a doença. A psicanálise traz o aparato de exame que abarca mais um campo de ligação entre a natureza e a cultura. Aqui, o da síntese pessoal, em que dupla relação da identificação formal, por um lado, que se abre para as ânsias das dissociações neurológicas, desde as crises epiléticas até as amnésias orgânicas, e por outro, de assimilação alienante, que se abre para as tensões das relações grupais. Aqui, o psicanalista pode apontar ao sociólogo as funções criminogênicas próprias de uma sociedade, que, exigindo uma integração vertical extremamente complexa e elevada da colaboração social, necessita a sua produção. Propõe ao sujeito, aos que ele se dedica, ideais individuais que tendem a reduzir a um plano de assimilação cada vez mais horizontal. Essa fórmula designa um processo cujo aspecto dialético podemos exprimir sucintamente, observando que numa civilização em que o ideal individualista foi alcançado a um grau de afirmação até então desconhecido, os indivíduos descobrem-se tendendo para um estado em que pensam, sentem, fazem e amam exatamente as mesmas coisas nas mesmas horas, em porções do espaço extremamente equivalentes. Ora, a noção fundamental da agressividade correlatada, a qual qualquer identificação alienante permite discernir que deve haver nos fenômenos de assimilação social a partir de uma certa escala quantitativa, um limite no qual as tensões agressivas uniformizadas têm de se precipitar em pontos onde a massa se rompe e se polariza. Sabemos, aliás, que esses fenômenos, sob o simples ponto de vista da produtividade, já chamaram a atenção dos exploradores do trabalho que não ficam apenas nas palavras e justificaram, para o Hawthorne Western Electric, a dispensa de um estudo sistemático das relações de grupo, em seus efeitos sobre as disposições psíquicas mais desejáveis nos empregados. Uma separação completa, por exemplo, entre o grupo vital, constituído pelo sujeito e pelos seus, e o grupo funcional, em que deve ser encontrada os meios de subsistência do primeiro, fato que basta ilustrar dizendo que ela torna verossímil o Sr. Verdot uma anarquia tão maior das imagens do desejo, quanto mais elas parecem gravitar progressivamente em torno de satisfações escopofílicas, homogeneizadas na massa social, e uma implicação crescente das paixões fundamentais pelo poder, pela posse e pelo prestígio dos ideais sociais. São outros tantos objetos de estudo para os quais a teoria analítica pode oferecer ao estatístico coordenadas correlatas para induzir suas mensurações. Assim, o próprio político e o filósofo se beneficiarão disso, conotando, numa dada sociedade democrática cujos costumes estendem sua dominação sobre o mundo, o surgimento de uma criminalidade recheando o corpo social, a ponto de assumir nele formas legalizadas, a inserção do tipo psicológico do criminoso entre os do recordista, do filantropo
ou da estrela famosa, ou então sua redução ao tipo geral da servidão do trabalho, com a significação social do crime reduzida a seu uso publicitário. Essas estruturas, nas quais uma assimilação social do indivíduo levada ao extremo mostra sua correlação com uma tensão agressiva, cuja relativa impunidade no Estado é muito perceptível para um jovem sujeito de uma cultura diferente, como era, por exemplo, o jovem Sun Yat-sen, aparecem invertidas quando, segundo um processo formal já descrito por Platão, a tirania sucede à democracia e efetua com os indivíduos reduzidos a seu número ordinal. O ato cardinal da adição, prontamente seguido pelas outras 3 operações fundamentais da aritmética. É assim que na sociedade totalitária se a culpa objetiva dos dirigentes faz com que eles sejam tratados como criminosos e irresponsáveis, o apagamento relativo dessas noções, indicando pela concepção sanitária da penologia, rende frutos para todos os outros. Abre-se o campo da concentração, para cuja alimentação as qualificações intencionais da rebelião são menos decisivas do que uma certa relação quantitativa entre a massa social e a massa excluída. Sem dúvida, será possível avaliá-lo nos termos da mecânica desenvolvida pela chamada psicologia de grupo, permitindo determinar a constante irracional que deve corresponder à agressividade, característica da alienação fundamental do indivíduo. Assim, na injustiça mesmo da polis, sempre incompreensível para o intelectual, submetido à lei do coração, revela-se o progresso em que o homem se cria a sua própria imagem. 5. Da insistência dos instintos criminosos. A psicanálise detém-se na objetivação do isso e reivindica a autonomia de uma experiência irredutivelmente subjetiva. Se a psicanálise traz os esclarecimentos que dissemos à objetivação psicológica do crime e do criminoso, não terá ela também uma palavra a dizer sobre os seus fatores inatos? Observemos primeiramente a crítica que convém submeter à ideia confusa em que se fiam muitos homens de bem, a que vê no crime uma irrupção dos instintos que derrubam a barreira das forças morais da intimidação. É uma imagem difícil de extirpar, pela satisfação que dá até mesmo às cabeças sisudas, aos lhes mostrar o criminoso fortemente guardado e o guarda tutelar, que, por ser característico de nossa sociedade, passa aqui uma tranquilizadora onipresença. Pois, se o instinto significa efetivamente a incontestável animalidade do homem, não vemos por que esta teria mais dócil por estar encarnada num ser racional. A forma do adágio Homo homini lupus é enganosa quanto a seu sentido. A Balthazar Gracian, no capítulo de seu Criticon, inventa uma fábula em que mostra o que quer dizer a tradição moralista ao exprimir que a ferocidade do homem, em relação a seu semelhante, ultrapassa tudo o que podem fazer os animais, e que, ante a ameaça que ela representa para a natureza inteira, os próprios carniceiros recuam horrorizados. Mas essa própria crueldade implica a humanidade. É um semelhante que ela visa, mesmo num ser de outra espécie. Nenhuma experiência sondou mais do que a do analista na vivência a equivalência de que nos adverte o patético apelo do amor. É a ti mesmo que atinges. É a gélida dedução do espírito. É na luta mortal de puro prestígio que o homem se faz reconhecer pelo homem. Se, num outro sentido, designam por instintos certas condutas atávicas cuja violência teria sido pela lei da selva primitiva e que qualquer enfraquecimento fisiopatológico libertaria a maneira dos impulsos mórbidos do nível inferior em que elas estariam contidas, podemos indagar-nos por que, desde que o homem é homem, também não se revelaram neles impulsos de lavrar, plantar, cozinhar ou até mesmo de enterrar os mortos. A psicanálise, de certo, comporta uma teoria dos instintos bastante elaborada e, para dizer a verdade, a primeira teoria verificável que dele se fez no homem, mas ela os mostra comprometidos com o metamorfismo em que a fórmula de seu órgão, de sua direção e de seu objeto é uma faca Genot, com peças infinitamente intercambiáveis. Os tríbia ou pulsões que ali se isolam constituem apenas um sistema de equivalências energéticas
em que referenciamos as trocas psíquicas, não na medida em que elas se subordinem a alguma conduta inteiramente montada, natural ou adquirida, mas na medida em que o simbolizam ou integram dialeticamente as funções dos órgãos em que aparecem as trocas naturais, isto é, os orifícios bucal, anal e gênito urinário. Por conseguinte, essas pulsões só nos aparecem em ligações muito complexas, onde sua própria deformação não pode fazer com que se prejulgue sua intensidade originária. Falar de um excesso de libido é uma formulação desprovida de sentido. Se há de fato uma noção que se depreende em grande número de indivíduos, capazes tanto por seus antecedentes, quanto pela impressão constitucional que se reitera do contrato com eles e de seu aspecto, de dar a ideia de tendências criminosas. Trata-se mais de uma deficiência que de um excesso vital. A hipogenitalidade deles é frequentemente manifesta, e seu clima irradia frieza libidinal. Se inúmeros sujeitos em seus delitos, exibições, furtos, calotes e difamações anônimas, ou nos crimes da paixão homicida, encontram e buscam estímulo sexual, sejam quais forem os mecanismos que o causam, angústia, sadismo ou associação situacional, não poderiam ser tidos como um efeito de transbordamento dos instintos. Seguramente é evidente a correlação de numerosas perversões nos sujeitos que vão a exame criminológico, mas ela só pode ser psicanaliticamente avaliada em função da fixação objetal, da estagnação do desenvolvimento, da implicação na estrutura do eu e dos recalques neuróticos que constituem o caso individual. Mais concreta é a noção com que nossa experiência completa a tópica psíquica do indivíduo, a do isso, porém, igualmente, quão mais difícil que as outras de apreender. Fazer a soma das predisposições inatas é uma definição puramente abstrata e sem valor de uso. O termo constante situacional, fundamental naquilo que a teoria designa por automatismos de repetição, parece relacionar-se com isso, deduzidos aos efeitos do recalcado e das identificações do eu, e pode ser de interesse nos casos de recidiva. O isso também implica, sem dúvida, as escolhas fatais manifestas no casamento, na profissão ou na amizade, e que a miúde aparecem no crime como uma revelação das figuras do destino. As tendências do sujeito, por outro lado, não deixam de demonstrar deslizamentos ligados ao nível de sua satisfação. Gostaríamos de levantar a questão dos efeitos que pode ter aí um certo indício de manifestação criminosa, mas nesse ponto, talvez estejamos nos limites de nossa ação dialética, e a verdade que nos é dado reconhecer com o sujeito não pode ser reduzida à objetificação científica, pela confissão que recebemos do neurótico ou do perverso sobre o gozo inefável que eles obtêm ao se perderem na imagem fascinante. Podemos avaliar o poder de um hedonismo que nos introduzirá nas relações ambíguas da realidade com o prazer, se, ao referirmos a esses dois grandes princípios, descrevemos o sentido de um desenvolvimento normativo, como não ser captados pela importância das funções fantastísticas nos motivos desse progresso, e quão cativante permanece a vida humana da ilusão narcísica que sabemos tecer suas coordenadas mais reais. E, por outro lado, já não está tudo pesado, junto ao berço, mais incomensuráveis balanças da discórdia do amor? Para além dessas antitomias que nos levam a limiar da sabedoria, não há crime absoluto, e existem ainda, malgrado, a ação policial estendida por nossa civilização ao mundo inteiro, associações religiosas ligadas por uma prática do crime, onde seus adeptos sabem encontrar as presenças sobre-humanas que no equilíbrio do universo zelam pela destruição. Para nós, dentro dos limites que nos esforçamos por definir como aqueles a que nossos ideais sociais reduzem a compreensão do crime e que condicionam sua objetivação criminológica, se nos é possível trazer uma verdade de um rigor mais justo, não nos esqueçamos de que devemos isso a uma função privilegiada, a do recurso do sujeito ao sujeito, que inscreve nossos deveres na ordem da fraternidade eterna. Sua regra é, também, a regra de toda ação permitida a nós.